Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar dos requisitos do sistema para rodar o Enscape, ou seja, o que você precisa ter no seu computador para que o programa funcione numa boa. Se vocês acessarem esse link que vocês estão vendo na tela, vocês podem conferir todas as sugestões e recomendações de hardware do próprio fabricante do Enscape. Então aqui, em primeiro lugar, vocês estão vendo que o Enscape ele funciona com esses programas aqui, que são o Revit, o SketchUp, o Rhino, o ArchiCAD e o Vectorworks. Então não adianta tentar instalar ele em outros programas que não sejam esses aqui. A gente também pode conferir que a versão atual é a 3.3.1, que foi lançada em 2022, no mês de abril. Um pouquinho mais embaixo, a gente vê de fato os requisitos do sistema. Em primeiro lugar, vocês têm que ter pelo menos o Windows 7 com 64 bits. Se vocês forem usuários de Mac, o próprio Enscape sugere que vocês trabalhem com o Bootcamp, que permite que vocês tenham como se fosse um Windows rodando no ambiente do Mac. Aqui embaixo, vocês vão ver uma informação muito importante, que é a placa gráfica ou a placa de vídeo que vocês têm que ter para poder rodar o Enscape. Como a gente já comentou, o Enscape ele é um renderizador em real time, ou seja, em tempo real, e para isso ele precisa de uma placa de vídeo razoável. Se vocês não têm uma placa de vídeo razoável, ele provavelmente não vai ter um funcionamento bom. O fabricante do Enscape coloca que as placas de vídeo têm que ter pelo menos 2 GB de RAM para rodar. Ele coloca isso como um requisito mínimo, mas a recomendação dele é que seja uma placa com pelo menos 4 GB. E ele especifica que uma placa que roda muito bem é a GeForce GTX. Ele coloca ainda como um computador ideal para rodar os recursos de realidade virtual, uma placa NVIDIA com a tecnologia RTX. Então, se vocês pensam em trabalhar com realidade virtual usando o Enscape, é legal vocês procurarem uma placa de vídeo que tenha essa tecnologia RTX. Se vocês não têm muito dinheiro para investir, tentem pelo menos utilizar uma placa gráfica com pelo menos 2 GB de RAM, e o próprio Enscape coloca já alguns modelos e marcas que normalmente vão ter um funcionamento melhor e vão produzir resultados razoáveis usando o Enscape. É muito importante também vocês verificarem se os drivers que vocês têm nas placas de vídeo são adequados, se eles estão atualizados, porque isso também pode comprometer o funcionamento do Enscape. Então aqui ele coloca no mínimo 2 GB de RAM para a placa de vídeo, o recomendado 4 e para um uso mais avançado 8. Aqui embaixo a gente tem também os dispositivos de realidade virtual que ele sugere. Então, se vocês quiserem trabalhar com óculos, vocês obviamente têm que comprar um óculos e o Enscape vai funcionar bem com HTC, com Rift, enfim, com vários óculos de realidade virtual. Aqui embaixo a gente tem alguns hardwares que não são suportados pelo Enscape, então é importante vocês se atentarem a isso. E no mais, fiquem atentos a essas recomendações que obviamente influenciam todo o fluxo de trabalho de vocês. E se vocês quiserem checar as especificações do computador de vocês, basta que vocês acessem a área de trabalho, cliquem com o botão da direita, depois vocês podem acessar configurações de exibição. Aqui vocês podem procurar a opção configurações avançadas de tela. Depois vocês podem escolher a opção exibir propriedades do adaptador de vídeo e vai abrir aqui uma janela com as informações da placa de vídeo de vocês. No meu caso, eu tenho aqui uma NVIDIA GeForce RTX 2060, que é uma placa RTX mais acessível, e ele me mostra que eu tenho uma memória de vídeo dedicada de 6.144 MB, ou seja, 6 GB, o que é uma quantidade boa para se trabalhar com Enscape, como a gente acabou de ver. Eu vou aqui dar um OK e beleza. Outra opção é vocês clicarem com o botão da direita e, caso vocês tenham uma NVIDIA, vocês podem ir diretamente no painel de controle da placa. Vocês podem depois ir em Ajuda, Informações sobre o sistema, e aqui vocês também têm a mesma informação, a memória de vídeo dedicada de 6.144 MB ou 6 GB de memória RAM da placa gráfica. Se vocês estão trabalhando com laptop, tomem cuidado, pois muitas vezes vocês têm uma placa de vídeo integrada à placa-mãe, normalmente com uma memória menor, e vocês podem ter uma placa gráfica dedicada, e essa sim vai suportar bem o Enscape.
Então, pode ser que quando vocês acessem o painel de controle, ele mostre uma placa com uma qualidade não tão boa, mas vocês poderão, provavelmente clicando com o botão da direita, acessar um painel de controle específico da placa de vídeo de vocês. Se vocês quiserem saber as informações sobre sistema operacional e memória RAM do computador, vocês podem também clicar com o botão da direita, acessar Configurações de exibição, vocês vão aqui em Sobre, e aqui vocês têm as informações que vocês podem precisar. Por exemplo, no meu computador eu tenho 16 GB de RAM, eu tenho um sistema operacional de 64 bits e eu estou usando aqui o Windows 10. Então, todas essas características são suportadas pelo Enscape.